Irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, com a sua igreja. Estamos na segunda parte das apresentações do Projeto Reino. Na primeira parte nós falamos do panorama bíblico, Antigo Testamento, e agora nós estamos tratando da Nova Aliança. E lógico que a Nova Aliança não pode ser tratada sem que Cristo esteja sendo central. Então aqui nós estamos falando, trabalhando com Cristo sendo o centro da Nova Aliança, porque ele é a graça sobre graça que o Pai manifesta para reconciliação de todo mundo, todos que crerem nele. E dentro desse processo dessa reconciliação, só para ficar é, fácil, facilitando até mesmo aquela compreensão que eu apresentei do Antigo Testamento, e tem tudo isso tem um propósito, porque eu fiz o panorama, eu fiz um consolidado mostrando a questão do reino, do sacerdócio e do discipulado, porque é nisso que eu quero chegar. Eu tenho começado a falar sobre uma forma de discipulado que eu tenho aplicado. Sei que estou ainda em pendência, fiz 3 apresentações só, mas Deus permitindo eu vou dar continuidade, até porque no discipulado vai ser externado também muitas coisas que é a minha compreensão. E a ideia desse projeto Reino surgiu com isso. Surgiu com a necessidade de deixar claro essa compreensão madura, essa compreensão bem profunda, essa compreensão simples de qual é o propósito de Deus com a sua revelação nas Sagradas Escrituras, para que todo aquele que realmente crê em Cristo tenha esse referencial para estudar e compreender e que nós vivamos um evangelho que seja prático. O objetivo desse projeto Reino é trazer algo prático e nós vamos dando continuidade nesse projeto, nós vamos falar sobre, hoje vamos apresentar a percepção de Pedro, depois vou apresentar na outra apresentação a percepção paulina e depois vou apresentar a igreja. Por quê? Porque a primeira apresentação aqui sobre a questão de como Cristo viu esse contexto, como aqueles que não creram viram, falei sobre isso, mas depois eu falei dentro do contexto de Hebreus e João, porque Hebreus e João são 2 livros que trabalham muito com a interpretação de Cristo, né? Hebreus usando muito aquela ideia do tabernáculo do sacerdócio, mostrando que Cristo consolida nele todas as coisas, e João mostrando dentro de uma questão que ele era o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, ele é a fonte da água da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pastor das ovelhas. Então, foi essas 2 compreensões que eu já apresentei e hoje apresentando na óptica, na percepção de Pedro. Depois que eu apresentar a percepção paulina, então se eu pegar Atos dos Apóstolos, eu divido o livro em 2 partes. Metade desse livro trata do ministério de Pedro, dando ênfase, né, falando da igreja de forma geral, mas dando ênfase no ministério de Pedro. E a segunda parte, dando ênfase no ministério de Paulo. Então, depois daí, o que é importante nós compreendemos? A igreja. E aí que é importante ter toda essa compreensão. Porque quando nós falamos de igreja, a gente vai poder fazer uma consolidação, essa compreensão. Porque a revelação de Deus, queridos, é uma revelação linear. Deus tem um alvo, onde ele quer chegar. Ainda que o homem ele esteja vivendo por sobre esta linha, o homem esteja vivendo de forma cíclica, onde vai, né, repetindo muitos das falhas, das imperfeições do homem, isso é cíclico, mas dentro do projeto de Deus é linear. Então a gente precisa compreender e entender onde Deus quis chegar. Ele poderia revelar tudo de vez, ele não revelou por causa da nossa debilidade, da nossa dificuldade para compreender todas as coisas. E é esse o papel do Projeto Reino, tentando trazer isso às claras. Então, vamos pegar dentro dessa ideia de Pedro, porque Pedro é aquele pescador, né? Então, aquele pescador que vivia na Galileia. Então, avalie o que Cristo estava gerando com isso, chamando os seus primeiros discípulos homens que moravam na Galileia. Então, como eu falei em apresentações anteriores, Cristo gerava certo desconforto. E com certeza isso, Cristo está gerando desconforto. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Esse contexto exatamente diz em Malaquias capítulo 9, versos 2, que é exatamente esse contexto da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, aquela região. A Galileia está mais ao norte, Samaria está abaixo um pouco da Galileia e Jerusalém mais abaixo. Samaria já é norte, mas Galileia é mais norte ainda. Então havia grande oposição entre esses habitantes do norte. Israel era muito exclusivista, tinha eles apenas como quem era de fato o povo escolhido, e todas as outras nações gentias eram imundas. Era essa a concepção e a percepção. Agora avalie o Cristo, o Filho do Deus vivo,
ir para a Galileia, chamar os seus discípulos, e esses discípulos, a posterior, eram os que estariam pregando para os fariseus. Avaliem isso. Para aqueles que eram os mestres, os senhores da lei, os escribas, os saduceus, avaliem que depois até mesmo da ressurreição de Cristo, por que os discípulos continuam indo no templo? Ainda que tinha uma questão de oração, uma questão que alguns deles, não só os apóstolos, mas os discípulos de fato, até Champlin trata sobre isso, vou tratar isso na parte da igreja, ainda tinha certas práticas legalistas que eles ainda, alguns continuavam aplicando. Mas o papel dos discípulos apóstolos de Cristo, principalmente, era ir para lá, também para fazer as orações, mas com um propósito específico, para ensinar dentro do templo. É isso que eles iam fazer. Vou provar isso através do livro de Atos dos Apóstolos, quando nós estivermos falando sobre igreja. Então, Cristo aqui, gente, ele está verdadeiramente gerando um desconforto imenso para esses homens religiosos. Quando no capítulo 5 de Lucas, retratando esse início da chamada de Cristo aos primeiros discípulos, ele chega para aqueles que estavam pescando, Pedro e seu irmão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E aí que Pedro, falando que tinha passado a noite inteira pescando e nada tinha pego, mas sobre aquela palavra ele iria lançar a rede. Sobre aquele mandamento de Cristo, aquela orientação, aquela ordenança de Cristo, ele iria lançar a rede. E depois que ele faz aquela pesca milagrosa, completamente contrária a qualquer princípio de pescador, porque passou a noite pescando, de manhã não vai ter nada lá. Né? E há uma pesca milagrosa dentro daquele contexto que Jesus realiza essa pesca milagrosa. Quando acontece essa pesca milagrosa, o que é que acontece? O que é que Pedro viu? Qual o impacto que isso vai gerar na vida de Pedro? Então Pedro se dirige a Cristo, chama ele de Senhor, que é Kyrios no grego, aquele que ele entendia que era Senhor, que era dono, que era poderoso. Ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, o pecado de Pedro saltou ali diante daquele homem que ele entendeu ser um santo homem de Deus e por isso chamou de Senhor e pediu para que ele se ausentasse dele, por ele reconhecer Pedro como um cidadão, um homem sanguíneo, muito fácil de se expor, de externar aquilo que ele é. Então, ele externa facilmente diante de Cristo. Ausenta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. O que Pedro viu? Isso aqui eu até apresentei, se eu não me engano, como está falando lá da primeira parte que eu tratei em relação a Hebreus e João. Na percepção, quando foi feita a pergunta para os discípulos: quem diz os homens ser o filho do homem? Mas aqui eu trago de volta esse texto porque essa resposta é uma resposta muito marcante de Pedro, como outras que eu vou apresentar aqui, e é a resposta do próprio apóstolo Pedro. Que é importante em trazer, porque nesse momento agora nós estamos tratando dessa percepção de Pedro. Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro já tinha essa compreensão. Pedro já tinha essa concepção. Você vê que aquela primeira pesca milagrosa que tem ali, no chamamento dele para que ele passasse a ser pescador de homens, já impacta o apóstolo Pedro. Então Pedro vai sendo impactado por tudo isso e ele vai declarando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E há um episódio aqui nesse contexto que, quando Cristo fala sobre comer a carne, beber o sangue, que os discípulos, e aí são vários discípulos que estavam ali seguindo Cristo, começam a se afastar. E aí Cristo se dirige também para os apóstolos, e tem aí uma fala de Pedro também muito marcante, que conhecemos muito e lembramos muito dessa fala. Cristo se dirige para os discípulos e diz: quereis vós, para os discípulos mais próximos, quereis vós também retirar-vos? Aí respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. E aí nós precisamos analisar alguns pontos. Primeiro ele diz: para quem iremos nós? A gente fala e vê, ouve muitas vezes ser falado: para onde iremos nós? Só que naquele contexto dos judeus ali, ele não ia para um lugar. Eles iam para alguém. Eles iam sempre seguindo alguém, o mestre, como eles já estavam ali naquele contexto, muitos seguindo a João Batista. E alguns outros mestres que surgiam, alguns falsos mestres também, sempre tinham seus discípulos. Então, para quem iremos nós? Aí Pedro chega e diz: tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro teve essa concepção clara, que Cristo tinha a palavra da vida eterna. E Pedro, com essa característica sanguínea, muito fácil de se expor, e também muito fácil de expor aqueles que estão com ele, ele coloca claro:
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. O Cristo no grego é o ungido. O Messias é o ungido, o Filho de Deus. Então, para Pedro e até mesmo para outros discípulos, temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Então, para Pedro, isso está claro. Né? Desde a pesca, Pedro já é impactado. Pedro é uma pessoa sanguínea, é uma pessoa muito fácil de se expor, e uma pessoa que também, quando se expõe, quando se lança, ele precisa ter aquela percepção verdadeira, ele tem que sentir aquilo verdadeiramente, e é isso que vem marcando a vida do apóstolo Pedro. E aí nós precisamos perceber dentro dessa ideia, né, o que Pedro viu aqui primeiro, mas precisamos perceber também quem era Pedro. Eu já tenho falado Pedro dentro dessa característica, né, de uma pessoa sanguínea. E como eu também destaco muito a vida do apóstolo Pedro e percebo muito características que também é comum, né, da minha parte como uma pessoa sanguínea. Mas depois a gente vai ver que isso não restringe somente a pessoas sanguíneas. E eu quero deixar aqui também até como fonte de estudo para vocês, quem quiser se aprofundar mais sobre essa característica de temperamentos, porque eu estou falando aqui dentro do aspecto temperamento de Pedro, sanguíneo, colérico, que esse livro aqui diz que Paulo é um colérico, melancólico ou fleumático, mas eu quero já mostrar para você, na verdade, que o temperamento não é você tem um temperamento só. Na verdade, a gente pode ter até os 4 temperamentos aí, só que em proporções bem diferentes. E certamente que aquele temperamento que mais se destaca em nós é aquilo que é mais relevante. E em Pedro, o que mais destacava de fato é essa característica de sanguíneo. E outro livro que eu quero deixar aqui para vocês é Hernando Dias Lopes, tratando toda a percepção muito interessante de Pedro. E, obviamente, quando eu estiver referenciando alguns livros, não significa dizer que eu entendo tudo da forma que o livro aqui é apresentado, Temperamento Transformado, ou da forma que um homem que eu reconheço bastante como um ministro, talvez para mim, no meu contexto, nosso contexto agora brasileiro, percebo os principais líderes, amo ler os livros de Hernando Dias Lopes, mas não significa dizer que eu vou concordar com tudo. Aquilo que é central em relação a Cristo, com certeza, né, e a igreja, eu concordo na maioria dos pontos, mas outros pontos mais periféricos eu não concordo. Então, tem ponto aqui que eu não concordo, mas que eu recomendo esses 2 livros para quem quiser crescer nessa compreensão assim de personalidade, de pessoas. Então, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É aquele contexto que ele verem alguma coisa, né? Pensam ser um fantasma e se assustam. E Pedro, lá, obviamente, como uma pessoa, né, que vai demonstrar essa característica dele, prontamente ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá ir ter contigo. E quando ele vai, o vento se intensifica, fica forte, e aí Pedro tem o quê nesse contexto? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E aqui vem esses altos e baixos, né? Fácil para se prontificar, mas fácil também para ele, vendo o vento, vendo alguma coisa que tenha medo, ele recuar. Eu, mesmo sendo sanguíneo, eu não percebo tanto essa característica, porque eu sou muito decidido. Quando eu tenho uma compreensão daquilo sendo verdade e eu amando aquilo que eu estou realizando, eu vou até a última consequência. Mas é importante até eu falar sobre isso, porque eu estou falando de mim convertido. E Pedro, certamente, aqui já está tendo todo um processo de conversão. Mas vai acontecer coisa na vida de Pedro que vai levar Pedro a ter esse posicionamento. Quando ele tem a convicção plena daquilo, ele vai até o final naquilo e ninguém vai tirar aquilo da mente dele. Né, que é uma característica também do sanguíneo. Mas nesse contexto aqui, Pedro está sendo ainda construído. Né? Ele está andando com Cristo e aprendendo tudo. E aí, como uma pessoa sanguínea, sem ter o domínio do Espírito Santo, ele vai ter oscilações muito grandes em sua vida. E outros pontos que eu destaquei aqui da vida de Pedro que é interessante a gente perceber. Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Aqui é quando Cristo diz que ele iria sofrer, que iria ser crucificado e tal. E Pedro tomando de parte. É como se Pedro pegasse Cristo, separasse Cristo assim dos apóstolos e começasse a repreender a Cristo. Repreender aquele que ele tem compreensão, que é o Filho do Deus vivo. Né?
Eu acredito, eu estava pensando quando estava preparando esse estudo, essa apresentação, eu fico imaginando Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, passar e lembrar disso. Pô, eu estava meio que desequilibrado ali. Como é que eu retiro Cristo, o Filho de Deus vivo, e eu vou repreender ele para que não se cumpra nele aquilo que ele veio para cumprir? Eu acredito que Pedro lá na frente vai até rir dele mesmo nessa circunstância. E aqui nesse contexto é quando Cristo diz: para trás de mim, Satanás. Porque o que você milita, as coisas que você pensa nas coisas dos homens. Você não está pensando nas coisas do Pai, você não está pensando nas coisas de Deus. E é interessante termos essa percepção de Pedro, né? Porque Pedro já tem essa compreensão que Cristo é o Messias, mas com essa característica sanguínea. Ainda sem ser completamente dominado pelo Espírito Santo, vai haver muitas oscilações na vida de Pedro. E Pedro, tomando a palavra disso. Então aqui Pedro, mais uma vez, né, essa característica de tomar a frente como uma pessoa, uma característica sanguínea, e isso é muito positivo, porque são pessoas assim que Deus utiliza muito para a sua obra. Mesmo que para os homens, talvez muitos homens não gostariam de ter pessoas assim ou de chamar pessoas assim. Mas, obviamente, que Cristo, o Filho de Deus vivo, ele sabe quem está chamando. Todo chamado de Cristo é interessante porque é muito estratégico. Toda obra de Cristo, toda obra de Deus, de forma geral, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, tudo que está sendo construído é muito estratégico. Cada personagem que ele vai chamando tem um papel muito específico. E nisso também, para gerar certo desconforto, Pedro, um pescador, um homem iletrado, um homem que não tinha conhecimento. Alguns falam que o grego de Pedro, porque o grego era a segunda língua falada por todos, porque o mundo havia sido helenizado pelo Império Grego, e no tempo do Império Romano, que dominou militarmente, mas a cultura grega era muito forte. Então, o grego de Pedro, naquele contexto, é um grego muito de criança, muito infantil. Então, Pedro não tinha quase instrução nenhuma. Avalie que esse Pedro, pescador, é quem vai instruir os fariseus, os religiosos, os mestres, né? Aqueles que compunha, inclusive, a alta corte de justiça dos hebreus, que era o Sinédrio, que julgava as causas dos judeus. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos, que receberemos? Outra vez, Pedro tomando a palavra. Aqui é depois daquele episódio que Jesus fala do jovem rico, e o jovem rico se entristeceu porque tinha muita riqueza, descumpria a lei, fazia o que a lei determinava, mas quando Cristo disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele entristeceu porque ele tinha muitas posses, muitas propriedades. E aí Pedro, aproveitando aquela oportunidade, né, já que tem que deixar tudo para te seguir, nós, Senhor, o que é que nós receberemos? Característica de quem é sanguíneo. Ele vai realmente, ele apresenta a sua indagação, ele apresenta o seu questionamento. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mateus 26, 35, no próprio versículo 35, diz que também os outros discípulos afirmaram a mesma coisa. Mas, obviamente, que quem fala primeiro, quem provoca primeiramente esta fala é Pedro. Talvez os outros discípulos até falaram, porque Pedro, em sua característica sanguínea, ele vomita logo isso. Não, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Mas no verso 35, afirma que também todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Mas esse Pedro que disse que não negaria, esse Pedro tão enérgico, no Getsemane, quando Cristo pediu para que eles estivessem vigiando, momentos antes dele ser entregue através de Judas Iscariotes, Pedro encontrava-se dormindo no Getsemane, tendo o seu mestre pedindo que ele se encontrasse naquele momento vigiando. Aquele que estava dormindo, logo depois, quando aquele povo chegou para prender Jesus Cristo, ele saca da espada e fere, arrancando a orelha direita do sumo sacerdote, né? Do servo do sumo sacerdote. E Cristo manda que ele meta ali a faca dele na bainha, e Cristo vai lá e opera aquele sinal, aquela maravilha ali diante daquele contexto, a forma que Pedro age, a característica da pessoa que é sanguíneo, sobretudo não dominado ainda pelo Espírito Santo. Pedro lançou-se ao mar, aqui em João 21, 7, já é após a ressurreição de Cristo. Então, após a ressurreição de Cristo, quando eles perceberam, quando João, se não estou enganado, que fala, Pedro é o mestre, é Jesus, ele estava nu, ele pega a túnica, se veste e se lança no mar para ir nadando para se encontrar com Cristo. Enquanto os discípulos estavam no barco, permaneceram no barco e retornaram no barco até a terra, ainda porque também não estava muito distante. Pedro logo, né, se lançou. Só que aí que é interessante, e até o Hernandes Dias Lopes, ele até fala também sobre isso. A gente precisa perceber em Pedro não somente características de quem é sanguíneo,
E todo mundo, quando vê Pedro, aponta logo para o sanguíneo. Mas, na verdade, eu falei, por isso que eu falei propositadamente, que Pedro e todos os discípulos e toda a ação de Deus veterotestamentário, neotestamentário, é muito estratégico em detalhes que a gente não percebe. Pedro, para mim, é tomado como uma ovelha, como um grande exemplo de uma ovelha. A ovelha, ela é inconsistente, ela oscila muito, né? E a depender do que ela esteja sentindo, ela pode se precipitar muito fácil e sair em disparada, né? Que são características da ovelha. Então a gente precisa olhar para Pedro, não olhar simplesmente para e apontar para aquelas pessoas que são sanguíneas. Ah, isso é muito fácil, se aplica para o irmão A, B ou C, para a irmã A, B ou C. Só que não. Na verdade, Pedro referencia ali todos nós. Todos nós, como ovelhas, muitas das vezes somos inconsistentes, precipitados, egoístas, homens de pouca fé e medrosos. E aí podemos trazer vários exemplos. Quantas vezes a gente se aplica muito mais em coisas profissionais, de trabalho, de família, e muitas das vezes projetos espirituais nós não temos aquela dedicação para querer se aplicar. Isso pode ser pouca fé, porque se eu tiver a fé devida concernente ao que está estabelecido nas Sagradas Escrituras, na Nova Aliança principalmente, que é o foco que nós estamos trabalhando agora, e é essa revelação linear de Deus até chegar no ápice, a gente estaria investindo muito mais nas coisas espirituais. Mas observe como as pessoas têm muito mais disposição de investir em coisas, em outras coisas, né? Às vezes tem até medos de investir em questões espirituais, usando até subterfúgio, não, porque isso é espiritual, nós temos que ter muito cuidado. Mas só que para as coisas seculares, porque a gente fala muitas das vezes como sendo secular, para as coisas profissionais, para as coisas da família, há muito investimento, mas pouco investimento. E aí pode estar demonstrando a característica egoísta, porque como nós investimos muito para as coisas profissionais, trabalho, empresa, família e nossos sonhos e projetos da vida, que são até projetos legítimos, só que muitas vezes está dentro do nosso egoísmo, né? Da nossa maneira de querer viver das coisas que estão aqui na Terra. E aí demonstra, muitas vezes, sermos pessoas de pouca fé, né? Porque o projeto de Deus é que nós viemos investir muito mais nas coisas espirituais. Paulo vai falar isso na frente. Buscar as coisas que são do alto e não mais as coisas da terra. E muitas das vezes somos inconsistentes, estamos vivendo muito bem no tocante a determinadas coisas espirituais, mas depois desencaminhamos completamente daquilo. A própria igreja tem sido inconsistente. Perseverar na sã doutrina, em meio a um contexto de uma geração que tem se inclinado cada vez mais para ouvir coisas que saciam o seu ego, isso é inconsistência também. Não conseguem ser consistentes na preservação da sã doutrina. Quando vem determinadas visões, muitas das vezes humanas, se tornam precipitados após essas visões e deixam a sã doutrina, né? E oscilam muito. Isso é muito comum das pessoas, do ser humano, e não só de pessoas que sejam sanguíneas, né? Que tenham esse temperamento mais sanguíneo. E é interessante, na negação de Pedro, que nós mostramos que Pedro negou a Jesus Cristo, mesmo afirmando antes que não iria negar, que após a sua negação, Cristo chega para ele e diz: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Tu sabes que te amo. Disse-lhe, aí Jesus diz para ele: Apacenta os meus cordeiros. Esse episódio se repete 3 vezes. Na terceira vez, Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez. Nessa terceira vez, Simão Pedro se entristece porque Pedro se lembra que havia negado a Cristo 3 vezes. Há estudiosos, autores, como o próprio Hernandes Dias Lopes, que vai dar um certo detalhe, uma certa ênfase na diferenciação das palavras que estão aqui no grego. Que na primeira e na segunda vez, Jesus Cristo pergunta com amor ágape, e Pedro responde com filéu. Na terceira vez, Jesus pergunta com amor filéu e Pedro também responde com filéu. Mas há estudiosos que não fazem essa diferenciação e eu acredito mais em não ter essa diferenciação, em simplesmente ágape e filéu serem sinônimos. E há provas disso em só observar em outras referências que o próprio Deus vai dizer
acerca de Cristo, Cristo vai dizer acerca do amor que tinha pelos discípulos, utilizando o amor filéu. E naquele contexto, essa diferenciação do vocábulo de palavras diferentes eram mais como sinônimos. E não simplesmente que toda vez que a gente vê palavra diferente em grego, a gente querer apenas dar uma ênfase como se quisesse dizer coisas diferentes. Às vezes não, e eu vou aí dentro dessa compreensão mais do que está apresentado na coletânea de Champlin como mais possível, que era sinônimo aqui sendo aplicado. Mas isso aqui também não muda. Um tem uma compreensão, o tem outra compreensão. É mais questão de convicção na compreensão de cada um. Então, quem Pedro se torna? Quem Pedro se tornou depois de Cristo ascender aos céus? Quando Cristo, é interessante que quando Cristo ressuscita, Cristo diz que vai adiante deles para Galiléia, dizem aos meus discípulos e a Pedro. Então o nome de Pedro é citado. Então Cristo ele vai tratar esse confronto que Pedro tem na negação de Cristo. Por isso que quando Cristo fala aqui em João, o que eu citei, é João 21, capítulo 21, versos 15. Isso aqui é pós-ressurreição de Cristo. Então também é Jesus tratando essa questão de Pedro haver negado a ele. Ou seja, o sanguíneo ou qualquer ovelha do Senhor vai cometer erros e Cristo, Deus, vai tratar com essas pessoas para mudar essa percepção que a pessoa está tendo naquele contexto e a pessoa ser transformada. E Pedro transformado, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 2, 14, a gente vê esse discurso maravilhoso que Pedro faz e ali 3.000 almas, né, se convertem ao Senhor. Pedro, já cheio do Espírito Santo, entrando, né, no templo, ele vê aquele homem lá coxo, se eu não estou enganado, e ele diz, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro ali agora, ele está movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, na convicção de que foi o Evangelho, porque ele foi treinado para Cristo para isso. Cristo tem momentos que Cristo envia de 2 em 2, dá autoridades para eles já terem essa percepção do que Cristo fazia eles mesmos realizando. E quando Cristo ascende aos céus, Cristo diz, como vocês viram eu fazer, fazei vós também. Então Pedro agora vai dar continuidade ao ministério. E nós vamos entender depois, ao tratar de igreja, por que eles iam, naquele contexto ali no templo, pregar, ensinar o que Cristo gerou um grande desconforto, porque foram os fariseus ensinados por homens, muitas das vezes, iletrados. Depois, no capítulo 2, um outro discurso, né? Na verdade, aqui, esse discurso é por causa de quererem idolatrar Pedro ali, ficaram maravilhados porque Pedro e João, através do poder de Deus na vida deles, faz a cura, realiza aquela cura. Então, Pedro claramente diz, por que vocês olham para nós? Como se nós, por nossas virtudes, realizamos tal sinal diante de vocês. Né? Pedro opõe-se a Ananias e Safira porque haviam mentido, né, ao Espírito Santo em relação à propriedade que haviam vendido, ao valor que iriam depositar nos pés dos apóstolos, pela mentira que produziram, né, contra o Espírito Santo de Deus. Então Pedro ali se opõe, Ananias e Safira morrem ali e causa um grande impacto naquele contexto ali, um grande temor. Ele é confrontado ainda, então vamos ver que ele mesmo cheio do Espírito Santo, ainda há aspectos na vida de Pedro a serem confrontados. Então mesmo o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele ainda está sendo transformado em alguns aspectos, ele é confrontado na questão dos animais, para que ele pudesse ir lá e falar aos gentios. Né? Aqui no caso de Cornélio, no capítulo 10 de Atos Apóstolos. Esse terceiro discurso na casa de Cornélio, Atos 10, 34, ele defende depois a transformada e entendendo esse processo que Cristo gerou na vida dele, ele defende a causa dos gentios, que os gentios deveriam também ser batizados na água, porque não poderia impedir aqueles que foram batizados no Espírito Santo, impedir a água, e como também aqui no primeiro concílio, referente àquela divisão lá em Antioquia, primeiro concílio da igreja, capítulo 15, ele também diz que não deve impor a lei aos gentios. Então, os judeus, quando eles se convertem ao cristianismo, ainda há muito legalismo ainda incorporado ali naquela compreensão dos judeus. Então, muitos vão, ao mesmo tempo, ainda como se estivesse cumprindo aquilo ali. Aí a gente vai entender
E é isso que eu digo. O plano de Deus ele é linear. Chega um momento, se as coisas os homens não entendem, não se posicionam, o próprio Deus acaba aquilo, que foi a questão do templo no ano 70, que vai ser destruído, porque até então ali, muitos judeus ainda iam fazer sacrifícios ali. E não duvidem que também cristãos convertidos se tornaram judaizantes, cristãos que ainda praticavam a lei, que também iam para lá fazer sacrifícios, mesmo existindo, né? Depois o contexto, depois que vai surgir a carta aos Hebreus, consolidando e mostrando que Cristo, todas as coisas se cumprem. E aquela carta aos Hebreus, quando ela é escrita dentro de um contexto em que o templo ainda era, e os sumos sacerdotes ainda estavam fazendo seus sacrifícios no templo. Então ali também, Hebreus, eu entendo que estava preparando aquele povo para quando o templo fosse destruído, eles não vivessem mais na dependência de sacrifício e holocausto. Por quê? Porque ali estava sendo mostrado que em Cristo todas as coisas consolidavam. E Pedro foi repreendido por Paulo. Porque também, na presença dos gentios, estava se comportando de uma forma, Pedro. Quando chegava os judeus, disfarçava e saía do meio dos gentios. E aí Paulo repreende a Pedro face a face. Sendo Pedro um dos líderes ali, né, mas líder como vários outros líderes também. O próprio Paulo, que não andou com Cristo em vida, vai ter um encontro que depois nós vamos tratar na próxima apresentação do apóstolo, a vida do apóstolo Paulo e como ele viu Jesus Cristo. Esse Paulo vai e repreende Pedro. Então Pedro não tem autoridade maior do que Paulo, ou autoridade maior do que todos os outros discípulos. Vocês vão entender porque eu estou falando isso acerca da autoridade de Pedro. Mas a autoridade de Pedro é igual à autoridade dos outros apóstolos também. Eles eram similares. E o que Pedro não era? E exatamente por isso que eu tratei essa parte final aí da autoridade de Paulo repreendendo Pedro, porque Paulo e Pedro não eram inferiores um ao outro. Mas no erro de Pedro foi passível de ser repreendido por Paulo. E Hernandes Dias Lopes dá até essa ênfase no último capítulo desse livro dele. No finalzinho do livro ele trata sobre essa questão, que eu coloco aqui de forma bem sintetizada. Ele não era a pedra em que a igreja seria edificada, como a igreja católica pensa nisso. Ele não era essa pedra. A pedra, e Pedro apresenta isso no livro de Atos Apóstolos, em um dos seus discursos, ele apresenta em suas cartas isso, que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, essa sim é a pedra angular, a pedra principal, a pedra da esquina. Então não era Pedro que era a pedra. Ele não tinha a chave do reino, Pedro. O que tiver ligado na terra terá sido ligado nos céus, é a igreja. Não é Pedro sozinho, é a comunidade dos santos. Pedro não era o bispo, o separado, o maior de todos, o papa ou qualquer outro líder maior. E por que está sendo enfatizado? Porque a Igreja Católica entende que Pedro foi o primeiro papa. E Pedro não tinha essa autoridade papal. Pedro nem existia essa autoridade naquele contexto ali, de nenhum deles. Todos eles eram os iguais diante de Cristo. Então, ele não era pedra angular, não era ele que tinha a chave do reino, e nem ele era bispo ou papa ou qualquer outro líder maior do que os outros. E é isso que a gente precisa perceber. E eu tenho deixado esse último versículo aqui sempre no final desse momento que nós estamos tratando da nova aliança. Eis que faço novas todas as coisas. O propósito do Senhor é isso, é esse. Fazer nova todas as coisas. Esse projeto de Deus ele é linear até alcançar. Paulo, acho que é em Coríntios 13, quando está tratando lá aquela compreensão de amor, Paulo vai dizer no final, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Então, essa compreensão da manifestação do projeto de Deus, que começou lá, veterotestamentário no Antigo Testamento, que veio percorrendo o Novo Testamento, a nova aliança, nessa figura da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, centrado, Senhor dos Senhores, é para alcançar um ápice, é para alcançar um propósito. Tendo naquele Antigo Testamento toda aquela figura de linguagem, toda aquela ideia do tabernáculo como Cristo o tabernáculo, o sumo sacerdote como Cristo o sumo sacerdote, isso vai adentrar pelo milênio, isso vai adentrar pela eternidade, porque isso faz parte da revelação de Deus de forma linear. E é importante a gente compreender isso. Eis que faço novas todas as coisas. E precisamos analisar isso. Se nós estamos querendo viver de tradições humanas, tradições que sejam legalistas ou não, mas de tradições puramente humanas, e nós estamos atentos para o projeto de Deus linear, aonde Deus quer nos levar, a que posição Deus quer nos levar, em que alcance Deus quer nos levar. Então, que Cristo
abra os nossos olhos, que nós nos coloquemos na condição, né, na disposição para que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos também escancarados para que a gente ouça e para que a gente veja o que Cristo quis e estabeleceu em sua igreja, que em um período, infelizmente, se perdeu. Que Cristo abençoe todos vocês. Tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Fiquem em paz.